Salve devs! Passando aqui para deixar um aviso rápido para vocês. No final desse vídeo tem uma dica super importante aí para você acessar com uma oportunidade de um curso por um preço super acessível. Não se esqueçam de assistir essa parte que é importante lá para o final do vídeo. Salve devs! Aqui quem fala é Edson Maia, seu professor. Na aula de hoje eu venho para passar algumas dicas rápidas e importantes que alguns inscritos do canal vêm pedindo para mim, seja em comentários via direct lá no Instagram, ou seja mesmo aqui pelo próprio YouTube. Então nós temos algumas aulas onde a gente faz um quiz. Então nós temos o quiz 1.0, o quiz 2.0 e o quiz 3.0. Nesse quiz 2.0, assim como no 1 e no 3, alguns alunos geralmente eles têm dúvidas com relação a como é que eu faço um quiz com imagens. Então eu já fiz até uma adaptação a respeito desse quiz, especificamente da aula 21 nossa lá do JavaScript. Se você acessar lá o meu GitHub, Edson Maia, se você acessar js-projetos, já tem aqui uma pasta chamada aula 21b. Nela eu já coloquei os códigos com as alterações que foram feitas. Mas eu vou lá para o meu VS Code com esse projeto aberto, vou clicar aqui no Go Live para ele poder abrir no nosso navegador. Então o que nós temos agora? Nós temos uma imagem que aparece na parte superior, ou seja, acima da pergunta. Né? Então a imagem, depois o número da pergunta, depois é que vem o texto, aí é que vem as questões. Se eu marcar, por exemplo, boreal é o mesmo que norte. Observem que eu passei para a próxima questão e ele já exibiu uma outra imagem. Mas como que essas imagens aparecem aqui para a gente, basicamente? Vamos ver. No nosso HTML, o que foi que eu acrescentei na prática foi isso aqui, ó. Eu tenho aqui uma tag figure com a classe imagem da questão. Essa classe vai ser formatada lá no nosso CSS. Depois você abre o arquivo CSS e olha como é feita a formatação desse conteúdo que tem a classe imagem da questão. Para poder logo facilitar, eu já limitei aqui que a largura da imagem vai ser de 200 pixels, mas depois você pode até inclusive tirar isso daqui, tá? Mas lembre-se que você tem que formatar lá no CSS a sua imagem. Outra coisa, na nossa tag img, o nosso src está vazio. Como vai estar vazio? Ele está vazio porque a gente vai preencher ele utilizando dinamicamente o JavaScript. Tudo bem? Então, no HTML, na prática, o que tem de mudança é só isso aqui. No CSS, o que tem de mudança é a formatação dessa imagem. No JavaScript, no nosso código JavaScript, eu fiz o seguinte. As partes de código que eu adicionei, eu coloquei alguns comentários. Por exemplo, aqui na linha 16, eu criei uma variável chamada imgQuestão. Fiz a seleção da tag img da classe imagem da questão, que é justamente a imagem que está dentro da tag figure, ou seja, a imagem que está dentro da tag figure. Basicamente isso. Um pouco mais para baixo, na nossa parte aqui da construção das questões, o que foi que eu fiz? As questões, além de ter um número, um texto de pergunta e as alternativas A até D e a descrição da alternativa correta, agora elas vão ter uma outra propriedade, que é a propriedade imagem. Nela eu vou armazenar o nome do arquivo com a extensão. Para deixar organizado, cada questão minha eu estou armazenando em um vetor de dados, conforme as instruções que a gente fez aqui nesse exercício. A gente não está usando o arquivo JSON. Então, cada imagem da questão, por exemplo, primeira questão, eu coloco o número da imagem da questão como 1. Segunda questão, número 2. Terceira questão, número 3. Ou seja, o número que vai ser o nome da imagem vai ser correspondente exatamente à questão. Essas imagens elas precisam existir, então eu coloquei esse atributo. A imagem 0, a imagem 1, a imagem 2, a imagem 3 e assim por diante. Tá? Aqui está repetido o código porque a gente estava aprendendo nessa etapa do curso como trabalhar com esse tipo de estrutura. Mas nós sabemos que existe uma forma muito mais moderna para poder fazer tudo isso aqui que a gente está fazendo do nosso banco de questões. Né? Criar um arquivo JSON externo, né? Fazer uma consulta a ele. Então, isso aí a gente já viu mais para frente. Então, lá no quiz na versão 3.0, você já vê ele de uma forma bem mais moderna. O que importa aqui é que a gente está adicionando a propriedade do nome da imagem. E essas imagens precisam existir, tá? Então eu tenho aqui 10 questões, então lá na minha pasta Images eu preciso ter 10 questões. Eu sugiro que vocês criem as imagens correspondentes a cada questão e um detalhe é, procure manter um aspecto visual para a sua imagem. Um aspecto quadrado ou um aspecto retangular e fazer com que todas elas respeitem esse aspecto. Tudo bem? Porque se você quiser fazer
formatação no CSS, quiser arredondar bordas, deixar ela no formato redondo, você não vai ter muito sucesso se você tiver várias imagens com tamanhos muito diferentes. Então essa organização de imagens é bom você já fazer previamente. Então adicionei aqui, beleza. É só isso? Claro que não, né? Agora, onde é que vem a mágica do processo de colocar a imagem lá no carregamento? Então, na parte do código que a gente tem aqui, ó, no meu caso aqui é a partir da linha 153, porque a gente adicionou já algumas outras linhas, né? O que foi que eu fiz? Eu setei o atributo src do nosso objeto ou elemento imgQuestão. E eu disse que o src vai ser formado pelo quê? Pela pasta images barra o nome do arquivo. Por exemplo, images barra 0.png ou images barra 1.png e assim por diante. Aqui no caso, eu estou fazendo a montagem da primeira questão. Então, da primeira questão, eu estou pegando o atributo imagem, que é justamente o 1.png. Ele vai exibir a imagem da primeira questão. E daí, mais aqui para baixo, o que eu tenho de diferença? Na função que a gente usa para poder montar as próximas questões, ou seja, questão 2, 3, 4, 5 até o limite que a gente tem, eu adicionei mais essa linha aqui, que ela é semelhante à linha anterior. Ela é muito semelhante. A diferença é que do nosso array de questões, eu vou pegar a posição seguinte, ou seja, posição 2, posição 3, posição 4, para poder saber exatamente que eu quero exibir a imagem 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então, descendo um pouquinho mais, se você for observar aqui, aparentemente não tem mais nada de acréscimo. Então, os acréscimos que precisavam ser feitos foram feitos até essa parte aqui do código, ou seja, as últimas alterações são aqui nessa nossa linha 172. Se vocês quiserem o código fonte, lembre-se, acessando lá o meu GitHub, Edson Maia, lá na pasta JS Projetos, você vai ter todos os principais projetos que a gente fez na parte inicial aqui do nosso curso de JavaScript. Daí você pode pegar sem problema lá no aula 21B, para que você possa utilizar nos seus projetos e fazer um quiz bem interativo, que além de passagem automática de questões, além de exibir se está correto ou se está errado, você também tem a geração aqui, a exibição da imagem conforme a questão. Então nós temos aqui um quiz super completo. A aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Porém, antes eu preciso dar algum aviso para vocês importante. Na plataforma Hotmart, eu criei um curso chamado Curso Operador de Computador. Ele é um curso que está com um preço super acessível. Ele custa apenas R$100. E você pode parcelar no cartão em até 10 vezes. Sendo que se você paga de uma vez é sem juros, e se você parcela de 2 ou mais vezes, tem um pequeno acréscimo de juros que é da sua própria operadora. Mas não pensem que os juros são muito altos. Se você parcelar de 2, 3, 4 vezes, os juros eles são relativamente pequenos. Então, é um curso bastante completo de operador de computador, tem um módulo de introdução, tem um módulo de sistema operacional, tem módulos de Word, Excel, PowerPoint e de produtividade relacionada ao uso da internet. Nesse curso, além de você ter várias aulas, que geralmente são de duração não muito grande, porque o conteúdo é prático, objetivo e direto, eu não gosto de trabalhar cursos de treinamento e capacitação enrolando, contando histórias, não. Eu gosto de trabalhar com prática, com aquilo que é utilizado no mundo do trabalho. Então o curso ele não é com exemplos fictícios ou de enrolações, e você, além de tudo, vai ter acesso à certificação no final. Você pagou uma vez pelo curso? O acesso é vitalício. Você não precisa pagar todos os meses. Você faz a forma de pagamento lá inicial do curso e o curso é seu ad infinito, ou seja, enquanto a plataforma Hotmart existir, você vai ter acesso ao curso. Ou seja, você vai ter acesso a um curso que tem atualmente 80 vídeos completos de uma formação de operador de computador. Por que eu criei esse curso? Porque eu preciso manter outras atividades aqui e manter outros projetos. Então eu pensei em criar um curso que seja importante para que você tenha uma boa formação e atualização aí no mercado de trabalho e também que seja por um preço acessível. Tá? Se você não precisa fazer esse curso porque você já conhece essa parte de informática, você pode indicar para outras pessoas. Assim você estará ajudando outras pessoas e também me ajudando para que eu possa continuar desenvolvendo os nossos projetos aqui. A aula de hoje e as nossas dicas vão ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!